Carlos Alberto Nunes Fernandes. Olá, boa tarde. Grande pinta. Bem, estamos num local emblemático da cidade de Setúbal. Não estamos bem no coração, mas estamos ao lado do coração. Antigamente era um parque de campismo, foi transformado num local muito bonito, tranquilo, para a população da cidade de Setúbal. Temos aqui uma vista, uma janela virada para Troia, esta meia-lua virada para Troia extraordinário, com alguns barcos. Por acaso conhecemos um dos proprietários, fantástico, bem-aja para ele, fazer aqui a promoção gratuita, mas é uma honra estar aqui contigo, em conversas com algum propósito e bastante propósito, um filho da terra. Mas antes de começarmos uma troca uma conversa de amigos, queria só descrever-te aqui em 2 ou 3 parágrafos quem é o Carlos Fernandes. Nasceu a 28 de maio de 1986, portanto, relativamente há pouco tempo fizeste anos, um verdadeiro filho da cidade de Setúbal, cresceu no tradicional bairro dos Santos Nicolau, um bairro marcado por uma forte identidade comunitária, onde desenvolveu valores como a amizade, a proximidade e o espírito de entreajuda que ainda hoje o acompanham. Desde cedo, o desporto, possivelmente o futebol, fez parte da sua vida. Entre jogos de rua e momentos de convívio, encontrou no desporto uma paixão que mantém até aos dias de hoje, reunindo-se regularmente ao fim de semana com os seus amigos para jogar futebol no Alto da Guerra. Sport Clube. Sport Clube, espetáculo. Espero que eles estejam a escutar, que vejam a honra e a dignidade com que tu falas Sport Clube. Frequentou a Escola Secundária Dom Manuel Martins, uma instituição que homenageia uma das figuras mais marcantes da região. Um homem reconhecido pela sua coragem, humanidade e defesa dos mais desfavorecidos. Valores como a dignidade, o respeito e a preocupação com o próximo acabaram por marcar também a forma como Carlos Fernandes encara a vida e as relações humanas. Dom Manuel Martins era o bispo de Setúbal. O seu percurso profissional passa também por um call center, onde desenvolveu competências fundamentais de comunicação, escuta ativa, resiliência e relacionamento interpessoal. Em 29 de abril, uma data específica de 2016, decidiu trocar as voltas ao seu destino, como eu troquei há 6 anos atrás. Então entrou no ramo imobiliário em 29 de abril de 2016 e iniciou a sua carreira profissional, abraçando uma profissão onde a proximidade com as pessoas e a capacidade de compreender necessidades se tornaram fatores diferenciadores. 6 de maio de 2022, uma data histórica, é o dia que eu faço anos, decidiu trocar as voltas ao destino e abraçar o projeto da Centro 21 Tipo e Family SAD, continuando a construir um percurso profissional assente na dedicação, no foco, profissionalismo e compromisso com os seus clientes. Hoje, Carlos Fernandes é reconhecido pela sua autenticidade, pelo gosto em ajudar os outros e pela ligação profunda às suas raízes sadinas, mantendo sempre presente os seus valores que aprendeu no bairro onde cresceu e na cidade que continua a chamar a sua casa. Faz todo sentido, não faz, Carlos? Faz, perfeitamente. E então, nestas conversas com propósito, o mais importante é aproximar o bairro Santos Nicolau, ao Carlos Fernandes. O que é que significou para ti a tua infância, a tua adolescência, naquela comunidade, naquela população determinada em fazer diferente, em marcar, de facto, a sua posição na cidade? O que é que achas que o teu legado tem tudo a ver com o bairro, as origens, não é? As origens. O que é que me dizes, como é que foi a tua infância, a tua adolescência, o que é que mais gostaste? O que é que trazes hoje contigo desse bairro? Acho que acima de tudo traga a humildade, o ser autêntico, não ter vergonha nenhuma das raízes criadas e digo com todo o orgulho, e há aqui uma situação muito curiosa que já te digo, digo com todo o orgulho que sou do bairro Santos Nicolau e de setubalense. Também tenho muito orgulho em ser setubalense, como é evidente. O bairro Santos Nicolau, como é evidente, por uma questão de ser povo já desde sempre, e foi fundado por, portanto, varinas, portanto, homens que eram pescadores, não é? As senhoras que trabalhavam, portanto, nas fábricas da conserva. A minha família, portanto, do lado de mãe é Fontainhas, que é logo abaixo do bairro Santos Nicolau, e o bairro Santos Nicolau, a família do pai. Foi assim que eles também se conheceram, portanto, a mesma faixa etária, escolas, estudos, eram vizinhos,
e está aqui o produto de há 40 anos atrás desse amor. E eu acho que representa, portanto, exatamente aquela zona específica que é muito autêntica, muito própria, gente com garra, gente que não vira a cara à luta, acima de tudo com muita humildade, respeito, seriedade, mas também camaradagem, bons momentos. E para mim, com todo o respeito a todas as outras zonas da cidade, mas para mim é o melhor bairro de Setúbal. E muita gente diz isso. Tive agora, não foi este domingo, foi o outro, o almoço anual das gerações do bairro Santos Nicolau. Boa. No qual fui com todo o orgulho, com as pessoas que tenho da família. Encontrar as pessoas da tua ver as outras pessoas que às vezes não nos conhecemos, mas não sei, o olhar, a camaradagem, sente-se um ADN que é mesmo muito, muito próprio dali. E agora vou dizer só o seguinte, que é o curioso, porque a nível de negócios, isto foi uma coisa tão improvável que aconteceu, as pessoas conheciam, mas eu ainda não os conhecia. Exato. E agora já nos conhecemos todos e sabemos quem é quem. Na sexta-feira passada, um imóvel que estava a comercializar, que felizmente Exato. parece que já ficou então reservado, fizemos uma chamada, portanto pelo WhatsApp, os dois irmãos nos Estados Unidos. Exato. E entretanto a quererem, portanto, a saber mais sobre esse imóvel, sem fazer a visita física típica, não é? E eu comprometi-me logo, ok, amanhã é sábado, faço já a visita, portanto, videochamada convosco, mostro os cantos todos, para estarem elucidados, mais do que as fotografias, tentarmos fazer o melhor possível como se estivessem lá comigo, e estou lá para responder todas as questões. Fizemos isto a parte comercial, mas nessa sexta-feira, a primeira coisa que eu perguntei foi, porque gosto muito de saber, quem quer-me comprar os imóveis, de onde é que é? Se está mesmo, portanto, conhecedor por onde vai viver. E quando eu digo assim, vocês para que são de Setúbal, conhecem aqui esta localização, e eles, somos de Setúbal, somos do bairro Santos Nicolau. Olha, coincidência. E eu começo-me a rir e digo, não acredito, estão a falar a sério, somos. Então, mas porquê é que está a dizer isso? Não é que eu sou do bairro Santos Nicolau. Nasci e criado do tempo que ainda não havia, portanto, a ponte para a Bela Vista, Exato. que é a avenida, portanto, a avenida do Decoro e Salteado, por exemplo, ainda era de areia, foi lá que aprendi a andar de bicicleta, onde está hoje em dia os prédios azuis e brancos do restaurante reconhecido Sócio e o Café Bandarra. Sim. Por exemplo, ainda era o campo antigo e pelado dos amarelos. Eu, portanto, nasci por cima mesmo na Promada, por cima da sede dos amarelos. Portanto, aquilo tinha um parque com balões, essas coisas todas. Foi uma criança se divertir. Aquilo para mim era ali o meu metro quadrado. Eu estava feliz da minha vida só ali. Começamos a conversar e afinal conhecemos todos. Eles conhecem a minha família, conheço a deles. Até a advogada também é do bairro Santos Nicolau. Já viste? Sinto-me em casa e as pessoas, sem nos conhecermos, parece que isto é um selo de confiança ok, acho que já sei quem é que pode estar desse lado, independentemente de saberem o meu nome, Carlos Fernandes. Só pelo facto das raízes e os valores, as dificuldades, que também servem de uma grande aprendizagem. Tenho 40 anos e sou relativamente jovem comparado com outra faixa etária do bairro. O bairro hoje em dia está muito mais envelhecido, já houve muitas mudanças, o mercado imobiliário também obrigou a isso, porque tornou-se uma zona muito apetecível para toda a gente viver, até porque estamos a falar a escassos minutos, estamos no centro. E uma coisa que gosto muito é o facto das pessoas eu acho terem sido incutida com os valores um negócio antigamente era, podes apertar aqui e tu nunca mais ias faltar ao teu compromisso. Claro. Hoje em dia tem que ser com contrato de começa, compra e venda, como sabemos. Mas com estas pessoas dá todos os sinais do que poderia ser ainda a antiga. E eu fui criado com um misto a parte de hoje em dia, não é? Mas também com o passado e com este peso o compromisso é para assumir. Portanto, não se pode virar a cara a uma chamada, a um pedido, a um cliente, e é aí que eu acabo por tentar de toda a maneira efetiva fazer o melhor possível dentro daquilo que é as minhas possibilidades. Sabes que a cidade de Setúbal, eu há 35 anos aproximadamente, trabalho na cidade de Setúbal. Eu já disse em público, portanto, não sou filho da cidade, mas o meu coração pertence à cidade. São 35 anos de trabalho, de comunicação com a população, não só na parte da restauração, na parte da indústria farmacêutica, na parte de comunicação com o público, muito investimento junto à comunidade local, e aquilo que eu sempre senti é que é uma cidade
que há 30 anos atrás era uma cidade sofrida por uma grande mudança industrial que de facto existiu, infelizmente, para a cidade. Foi uma cidade que teve a maior taxa de desemprego do país, conseguiu recuperar nos últimos 20 anos e nos últimos 10 anos um grande esforço por parte da Câmara Municipal, de todos os funcionários, de todos os investimentos externos nesta cidade, abertura de grandes superfícies, deu mais postos de trabalho, deu sobretudo o alento que faltava a excelentes profissionais e neste precisamente a cidade está a recuperar, uma cidade lindíssima, esta meia-lua virada para Troia, é uma frase que eu utilizo há 6 anos e faz todo o sentido, é uma meia-lua porque é uma cidade lindíssima. E o bairro de Santos Nicolau tem valores únicos, como é o teu caso. Conhecemos já há algum tempo, partilhamos a dor, a emoção, a alegria, a preocupação, todo o envolvimento diário que tu tens com os teus clientes partilhas comigo. Mas uma coisa é certa, chegamos sempre a bom porto, porque tentamos sempre encontrar as soluções certas para os teus clientes e para as tuas dificuldades que se transformam em oportunidades. E sobretudo oportunidades de realização dos sonhos dos teus clientes. E isso faz-me ficar muito feliz e o meu propósito continua a ser realizado na cidade de Setúbal. Somos poucos, mas muitos em termos de valores. E a cidade de Setúbal transmite isso ao mundo, por isso é que neste precisamente está na moda, entre aspas, vir para Setúbal. Mas nem todos merecem estar na cidade de Setúbal. Nem todos. Certo. E por isso os valores do bairro, eu conheço bem o bairro de Santos Nicolau, porque trabalhei lá no Centro de Saúde, aquele mercado fantástico em frente ao Centro de Saúde, ao SF. O Centro de Saúde não era nada disto que é hoje é uma alegria. Continuo a fazer as reuniões no Hotel Cristal, faço aqui publicidade ao hospital e ao bairro, ao hotel, porque o Centro de Saúde eu visitava, continuo a contribuir para o Hotel Cristal, todas as nossas reuniões são realizadas lá, portanto também contribuo numa forma indireta, mas direta com a população local para gerar valor. E tu fazes a mesma coisa, isso é muito importante. Geras valor à comunidade e isso é muito importante. E diz-me uma coisa, nessa adolescência, nesse campo de futebol fantástico, apareceu-te a paixão pelo futebol, não é? Certo, até porque desde os meus 10, 11 anos o meu pai queria que eu experimentasse. E entretanto pela escola e a mãe é que, portanto, não, escola primeiro, e assim foi até se calhar aos meus 14. Depois acabei por fazer captações aqui, captações ali. Sinceramente acho que não estava a dar o clique, ali entre os meus 13 e 14, mas depois aos 15 já sentia outra disponibilidade. E até se calhar outra também inteligência, né? Isto é um jogo. E depois foi a partir daí que comecei a jogar, pelo menos dos 15 até aos 18, quase 19. Exato. Depois acabei por começar a vida profissional. E já percebi que também não ia ser nenhum Cristiano Ronaldo, portanto dediquei-me àquilo que era ao meu alcance, o que eu controlava. Mas és o Messi. Que a nível de paixão sim. Ainda hoje, com o futebol verde da cidade, que é a nossa brincadeira já há 3, 4 anos. Exato. Um grupo começou com 10, 12 pessoas, os mesmos de sempre, amigos já há muito tempo, de todo o lado, Exato. Do call center inclusive, fomos todos muito próximos e colegas, outros camaradas já desde a nossa infância. Estamos a crescer, e neste momento somos para um grupo com 30, se calhar 40 pessoas. Já tive a oportunidade de ir jogar futebol, mas já não tenho estrutura física nem... Mas pronto, foi uma grande experiência. As lesões vêm todas ao cimo depois dos 40 anos. Foi mesmo a falta de jeito. É falta de jeito. Olha, e diz-me uma coisa, na tua escola secundária, Dom Manuel Martins, uma enorme pessoa, um enorme bispo na cidade de Setúbal, eu tive a felicidade não de conversar com ele, mas de acompanhar o seu percurso na cidade, em documentários e estar sempre junto à comunidade. Mas nesta escola, que é uma escola com o nome de Dom Manuel Martins, esta escola secundária, o que é que traz para ti? Era uma escola que defendia muito a dignidade humana, as relações, a comunidade. Eram valores que influenciaram também o teu percurso. Esta escola, o que é que te recordas desta escola? Os teus colegas, algum momento importante tenha-te marcado a escola? O que é que tem transmitido até aos dias de hoje? Qual foi o legado que a escola te deixou? Todos nós temos um legado. Por exemplo, partindo contigo, eu tive uma turma, eu era da área de desporto no secundário e é a turma que mais me marca, com todo respeito a todas as outras, mas aquela turma deixou-me um legado
que ainda hoje sigo, que é camaradagem, união, equipa, foco. É uma turma do qual me agrada muito falar dela. Sinto muito orgulho sempre que combinamos jantar, é uma alegria, uma festa, voltamos outra vez à adolescência, como tu voltaste a recordar. O que é que recordas dessa altura da escola? Recordo-me que fiz amizades ainda para os dias de hoje. Recordo-me que, portanto, a nível de, como é que é dizer, o salto a nível da idade também, não é? Porque eu saí da escola básica Aranguês, onde fiz do 5º ao 9º, que aí sim houve muitos laços que ainda hoje em dia são, se calhar, os mais fortes, vamos falar, a nível escolar. Embora isto faça amigos em todo o lado, no imobiliário, no bairro recente estávamos a falar, na escola, tudo. Mas na escola da Dom Manuel Martins tive 2 anos, apenas, e tiro boas lições, principalmente aquelas que foram, como é que é dizer, a nível de percurso escolar não foi a melhor. Sinto que, portanto, os meus pós 15 anos foi uma outra era, também estava a viver outras questões a nível pessoal, familiar também, e um pouco disso tudo, mesmo com algum empenho, mas que também já notava que, por algum motivo, eu estava já a tomar interesse em outras coisas. Exato. Acabei por me espalhar ao comprido, digamos assim. Na Aranguês tive, portanto, sempre muito mais consistente. Aliás, não era o que estudava mais, mas estudava o suficiente para passar a tudo. É uma coisa que sempre gostei e que se aplica muito hoje em dia no nosso trabalho, né? Acaba por ser as contas. E a matemática não estudava e tinha sempre, às vezes, 5, era rapaz para isso. Desenho nunca foi um grande forte, eu fugia. Números, e tenho um artista em casa, não, meu pai, para mim, marceneiro, carpinteiro, um homem, portanto, que nesse aspecto 10 a 0, na cidade, se for preciso. Exato. E ele sempre me passou essas bases, mas não consegui acompanhar isso. Agora números sim, números é comum. Na Dom Manuel Martins, sinto que depois acabou por ser aquela fase dos 15 anos, quero começar a sair à noite, uma outra companhia, portanto, também puxava mais para também, isso. Acho que foi a questão da rebeldia e, sinceramente, depois com outras questões, como estava a falar a nível pessoal, possivelmente distraí-me um pouco do caminho. Sim, mas recuperei mais tarde, mas naquele momento... recuperar, mas existem valores e uma identidade própria nas escolas que nos transformam e todas elas têm uma missão e têm valores, nos poderem encaminhar, seja qual for o caminho que nós queremos seguir. E tu seguiste o teu caminho, como eu também segui o meu. Eu também, na escola, também não fui um aluno brilhante, até bem pelo contrário, era um malandreco, mas depois, mais tarde, encontrei o meu caminho e tentei recuperar aquilo que de facto não aproveitei. E recuperei com muito sacrifício a estudar à noite, e tu também, de certeza absoluta, que te recuperaste e seguiste todo o caminho. E que esses valores que tu ganhaste na comunidade, no bairro de Santos Nicolau, na escola e tudo mais, são valores de identidade própria que te fazem transformar na vida profissional no homem que és hoje e no profissional de excelência que és. E aquilo que eu gostava de perguntar era, existe algum momento marcante nesta carreira, desde 2016 até à presente, são 10 anos, existe algum momento em que tu sintas que de facto o caminho é este, está a valer a pena o sacrifício, a dedicação, noites mal dormidas, muitas vezes o stress transforma-nos em pessoas menos agradáveis porque temos que fazer um smile diariamente e muitas vezes por trás do smile temos um peso enorme da responsabilidade. O que é os valores, a identidade própria, o caminho, o que é que te transformou e que te ajudou para que hoje sejas o homem que és? O que é que achas que, neste precisamente, todo o teu conhecimento e valores que adquiriste podem fazer diferença na tua profissão? Tu tens um profissional de excelência que és. Acima de tudo é ser autêntico. Autêntico, boa. Outra que eu costumo dizer muito aos colegas que entram recentemente, que é, se não tens conhecimento, tens que suar a camisola. Se não tens conhecimento, não tens técnica, vai pelo esforço. O esforço, o esforço todos os dias e o foco todos os dias e sermos as pessoas autênticos. Não vale a pena estarmos a querer, portanto, enfatizar, levar isto para um lado. Temos que ser nós próprios, o ADN acho que tem que ser esse. Eu orgulho-me de ser sempre assim e as pessoas serem os próprios a dizer, não ser eu, mas dizerem que conheço-te há não sei quantos anos e sempre foste igual. E assumirmos acima de tudo, assumirmos a responsabilidade naquilo que diz respeito à nossa imagem, ao nosso nome e aos nossos compromissos com as pessoas. O saber dizer que não também tem que ser uma virtude, porque às vezes, se eu sei que não vou ser tão comprometido com aquela pessoa, prefiro dizer que não.
uma coisa é certa, não lhe estou a falhar. Posso não dar a resposta que quero ouvir. É verdade. É Mas verdade, isto para é verdade. mim Mas vale és muito. Vale omites uma resposta para não dificultares mais as coisas, mas encontras uma solução que gera muito. oportunidade. Certo, exatamente. Ei, eu estive bem. Ganda classe. Estão a gravar já. Ganda Mas classe, ganda classe. relativamente a isso, acho que sim. Acho que os primeiros 2 anos foi muito esforço. Obviamente comecei a ver, ok, isto gradualmente está a começar a ganhar outros contornos. Exato. E depois cheguei ali, sinceramente, o pico que eu digo assim, é isto. Foi a final de 2018, já estava há 10 anos. Exato. O 19 fez-se. A nível dos valores, Os valores que nunca abdicaste escola, até hoje. inclusive, por exemplo, a experiência da Dom Manuel Martins, pronto, não foi uma experiência positiva, porque não Exato. terminei, mas é o seguinte, mas se calhar foi a primeira grande Aprendizagem. aprendizagem, é uma derrota, mas as derrotas e as vitórias, os empates, seja o que for, tudo é aprendizagem. Tudo é importante. Isso foi. Mas se calhar foi a minha primeira grande derrota no, digamos, antes do maior de idade, ok? No sucesso escolar. Por vários motivos, não interessa, mas... É uma aprendizagem, é uma aprendizagem. E eu acho que isso na altura marcou-me, ainda me esforcei, mas depois também lá está. Há aí uma coisa que, quando cheguei aos meus 18, que como disseste há pouco, Sim, fiz a 28, é uma altura que termina o ano escolar. Sim. Quando fiz os meus 18, eu também pensei, eu já não vou chegar ao 12º porque já reprovei. Portanto, agora tinha que ficar até aos 19, ou às vezes alguns colegas, para acabar 12º na altura, tinham que estar até até ao seu 20º aniversário, né? Tinha até 20 anos. E eu comecei a pensar, não, mas eu chego aos 18, o que estiver está feito. E eu vou falar em casa aos meus pais, acabou-se a escola, quero ir trabalhar. Eu acho que nessa altura foi o grande passo em que eu comecei a dizer, vou conquistar a minha independência, Claro. E aqui já percebi que já não consigo, já não tenho motivação, depois me preocupar com outras questões. E foi nesse sentido que eu sinto que aqui houve um clique. A escola da Dom Manuel, assim, sucesso. Tive um déjà vu no 16, principalmente, que os meus primeiros 6 meses teve ali um início muito agradável, só que depois o mercado era diferente, não era o que temos hoje, que se vende com mais facilidade. E eu lembro que passado 6 meses estava mesmo a pensar em desistir do imobiliário. Sim, mas repara, Mas pensei também na altura da escola. E eu pensei, não, tu não tens de desistir, tu tens de dar a outro jeito. claro. Porque a vida acaba Nem por tudo. te mostrar, fecha-se uma porta, abre-se uma janela. E Claro. acho que foi isso que aconteceu naquela altura, Zé. Sabes que E nunca desisti, até o último minuto, a escritura que me fez, que se realizou, Sim. que me fez estar no mercado e aqui até hoje. Essas pessoas encontrei-as 2 ou 3 anos depois, aqui no Centro Comercial Alegre, à altura do Natal. Lembro-me de sair ao pé da minha família e ir ter com eles. Eles não me reconheciam, sim, mas fui ter com eles para lhes agradecer, porque desde aquela altura eu não tinha percebido o que é que tinha acontecido. faz. E eu sei que foi graças a eles terem acreditado em mim, confiado naquilo que nós falamos, não é? Sim, Os clientes têm que confiar doutor Clique. e temos que aconselhar e ajudar da melhor maneira. Foi aquilo que eu fiz na altura, só que ainda não me apercebi o impacto que isso tem na vida das pessoas. E neste caso, eu agradecer porque eles é que tiveram impacto na minha vida. Exatamente. Eu já estava mesmo para desistir na altura, eu lembro. Isto foi em janeiro de 17, já estava há 6 meses, e recordo-me, portanto, que se não fosse aquela escritura ter acontecido, eu tinha enviado o currículo para uma fábrica. Por acaso ia-te perguntar se existia algumas pessoas que podiam ter influenciado o teu futuro e tens aqui, tens aqui uma resposta dada, o Clique, tens aqui uma resposta excelente, porque houve um casal que te obrigou, entre aspas, a seguires um caminho que de facto ainda bem que o seguiste. Nem todas as pessoas têm que ser licenciadas ou doutoradas ou mestres. A cultura e o conhecimento faz-se ao longo dos anos. E estes 40 anos que tu tens, existe um doutoramento mais do que realizado, certo, e uma formação académica feita com o sacrifício e com o alento de todos os dias quereres melhorar, e isso tem um valor incalculável. As pessoas não precisam de ser licenciadas para terem sucesso. O que precisam é aquilo que tu tens, que é motivação, foco, determinação, autenticidade, ser honesto, ser correto e trabalhar em equipa ou individual, não interessa, mas trabalharmos com foco e com uma motivação. E diz-me uma coisa, o que é que a cidade de Setúbal, para ti, torna tão especial para viver e para trabalhares e que possas transmitir a vontade de outros poderem ter a mesma curiosidade que tu já vives, há 40 anos nesta cidade, tenham vontade de vir conhecer a cidade de Setúbal? O que é que achas que, eu já falei em alguns pontos importantes, o que é que tu podes acrescentar aqui, em termos de motivação? Falas no sentido de pessoas que queiram vir conhecer Setúbal e habitar. O que é que torna esta cidade tão especial?
para mim, eu já transmiti, para ti mais ainda, que és filho da terra, o que é que torna tão especial? Para mim, esta cidade é não só a boa comida, Ótimo. as refeições aqui nesta cidade, tudo à base de peixe, é encantador a quantidade de restaurantes que temos, a qualidade de restaurante que temos, o sol, esta meia-lua virada para Troia, as melhores praias deste país estão aqui, a 500 metros, e portanto, o que é que faz tão especial esta cidade para ti? O que é que tu sentes como alma e coração desta cidade? O que é que achas que... O que é que te vai pelo... É o que quiseres dizer, ou o que te vier à cabeça. Sinto que a nível de cidade é muito eclética, tem um pouco de tudo. Acaba por ser, por exemplo, vamos imaginar amantes de praia, Sim. temos rio, um rio lindíssimo, fazer inveja, portanto, a outras zonas do país. Depois temos esta questão que é de fundo, temos esta tela lindíssima que é a Península de Troia, portanto agora com as suas infraestruturas modernas, Sim. à noite até proporciona também ali um ambiente diferente para quem está deste lado, pelo Troia Design Hotel. Temos serra, para os amantes de serra, que gostam de serra. Exato. Os amantes, se calhar não de praia, mas de caminhadas. Temos muitos parques de merendas também. A cidade em si não é demasiado grande, também não é demasiado pequena. Não é. Acho que geograficamente está estrategicamente Está muito bem colocado. localizado. O acesso, cada vez mais se fala agora sobre isso há uns anos, e sempre toda a gente, não só o Carlos, mas todos, os colegas do ramo imobiliário sempre a falarem, às vezes a aconselharem clientes da proximidade de Lisboa. Agora já não é uma questão que a gente tenha que falar, as próprias pessoas já descobriram isso e falam. Isso é bom porque finalmente começa-se a descobrir aqui um potencial, não é que não tivesse sido ainda descoberto, mas cada vez mais realçam esse potencial que estava aqui. Olha, eu tenho aqui um desafio para ti e tenho e quero acrescentar algo daquilo que estás a dizer. Para mim, a cidade de Setúbal tem super-heróis, sejam femininos ou masculinos. São super-heróis há 50 anos que ultrapassaram adversidades terríveis, os teus pais e outros pais. É uma cidade que são todos super-heróis e, como é óbvio, são todos, tu também o és. Eu queria que tu tentasses descobrir qual é que é o teu super-herói que está em ti, que me possas dizer, e eu já te digo qual é a magia que aqui vai sair. É que eu vou tentar identificar algumas particularidades que faz todo o sentido conforme o super-herói que tu escolheres, faz todo o sentido aquilo que eu te for responder. Que um pequeno jogo. Já escolhi. Capitão América, olha, estava aqui. Capitão América, viste? Acertei. Acertei. Olha, uma boa escolha, foi à primeira, não hesitaste, e vou-te dizer o que é que o Capitão da América tem tudo a ver contigo. Agora faço aqui um bocadinho de magia. Queres acabar isto rápido, não precisaste aqui a Marvel inteira. Não, olha, o Capitão América tem uma particularidade, tem força, persistência, agilidade, que é o que tu fazes, os grandes desafios que tu fazes, têm agilidade para chegar ao seu objetivo, tem um mestre na estratégia e tu tens essa sabedoria na estratégia, como é que acompanhas um negócio e acompanhas os teus clientes, sejam compradores, vendedores ou investidores. Tem um escudo vibrante, entre aspas, faz o quê? É a vibração quando tu tentas de facto chegar a algo, tentas trazer a química para que tudo se realize. Tem uma liderança excepcional também. O que é que faz em prol? Em prol do quê? Defende a liberdade, a justiça, lidera equipas como os Vingadores, atua como símbolo moral e luta sem obstáculos contra as pessoas que de facto têm tirania e têm opressão. Portanto, o Capitão América é justo, é correto, é determinado, é focado, faz tudo em prol da comunidade, como tu fazes, de prol da tua comunidade, portanto, uma boa escolha, dou-te os parabéns. Não sou eu que estou a inventar, é o que está escrito, está bem? Olha, e diz-me uma coisa, e tens alguém, já me disseste que a tua fonte de inspiração é o teu pai, e eu tenho um desafio para ti. O teu pai é a minha mãe. O teu pai é a tua mãe. E tenho aqui um grande desafio para ti, que eu queria, de facto, te perguntar, se além do teu pai e da tua mãe, existe mais outra pessoa que te possa ser uma fonte de inspiração. Mas antes de chegarmos à fonte de inspiração que eu acho... Uma não está cá e a outra, graças a Deus, ainda está, que faz anos no mesmo dia que tu. Uma grande senhora, uma grande senhora. É a minha avó. Então E a parabéns. outra pessoa é a minha Então tia, é boa gente. Landina, que não está cá, já entrou. Muito bem. E eu queria, o que é que tu me dizes, tendo em conta que portanto, a tua alma, o teu ser é verde,
mas também o teu coração é vermelho, certo? Isto faz sentido. Então vê lá o que é que diz esta imagem no Estádio da Luz, já que o teu pai Ele já tem não alguma dificuldade sempre ele- a fugir. Já ele não vai gostar. Ele já não vai gostar. Mas essa imagem é uma imagem extraordinária, o Estádio da Luz, já que o teu pai não gosta de fotografias, como tu disseste, anda sempre a fugir à imagem, É um pouco. mas está aí demonstrado que de facto ele vai ao Estádio da Luz contigo. E Primeira vez que fomos, Benfica Sporting, ia com um grupo de amigos dele e estamos a falar, portanto, na época do Ronald Koeman, muito bem. que já íamos com muitas vitórias de seguida, umas 7 ou 8, e eu lembro-me que perdemos 3-1 ou 4-1, golos do Lietzen. A única vez que eu fui ao Estádio da Luz, Viste? teve uma Tá boa aí. lembrança. Está aí, está aí. Sentado em plena central, cada gol do Sporting, ele só fazia assim. Jesus. Entre dentes. Yes. E eu mesmo com vontade era de denunciar, que havia ali malta de certeza que punha ele no sítio. Mas saiu dali com uma boa Agora, lembrança. quando Fico chegares ao feliz pé por dele, ele. diz, Feliz olha, por ele. quando fomos ao Estádio da Luz, está aqui uma fotografia, pode ser que ele passe E a ainda gostar tentou mais. converter, já aos meus 15 anos. Eu era super fã do Ricardo Quaresma quando ele apareceu. Só que entretanto ele tentou-me oferecer uma blusa do Sporting e eu pensei, não posso vestir isto, eu sou benfiquista, não dá. Não dá. Ainda tenho a blusa do Sabri com Ei, o o patrocínio da Sabri. Telecel. Ainda tenho isso, guardado. Foi a minha primeira blusa do Benfica que me ofereceram. E agora queria que os teus olhos olhassem para esta imagem que aqui está e que me diz o que é que eles dizem a essa senhora que aí está. É a senhora minha avó. E esta fotografia foi do dia dos avós. O que é que achas que essa senhora é capaz de estar a olhar para ti e dizer-te neste precisamente ao fim de 40 anos? Teve o mais presente possível e que tem muito orgulho no neto porque ela sabe que os valores estão cá todos e ela vê isso diariamente. Ou pelo menos não vai diariamente, 2 vezes ou 3 por semana, porque faço questão de passar sempre a lhe dar um olá. Eu acho E que é uma essa senhora, pessoa muito importante na minha vida. eu acho que essa senhora tem um grande orgulho no homem que te tornaste, nas origens, na autenticidade que és, e está muito orgulhosa porque de facto encontraste o teu caminho e deseja de tudo o que é bom, do melhor, tal e qual como eu, e muito sucesso, e acho que é um orgulho enorme para ela. E diz-me uma coisa, qual é que foi o melhor abraço que tiveste até hoje? Além dos meus, esquece os meus. Foi o melhor abraço que eu tive até hoje. Essa questão é... nunca pensei nisso. A ideia é essa, de ser diferente. Olha Zé, vou-te dizer. Acho que o melhor abraço que tive até hoje possivelmente foi dos meus pais no dia que eles não sabiam. No dia que eu fiz a escritura da minha casa. Boa, Tudo pelo Parabéns. silêncio, sem eles saberem. conseguiste, E eles, ok, conseguiste. conseguiste. Graças a Deus, desde os 18 sempre lutei muito por ter tudo, mas esta foi uma vitória muito silenciosa, porque carta de condução na altura, que também tinha a sua importância, né? Tinha 19, 20 anos, eles sabiam que eu estava a tirar a carta. Depois sabiam que eu tinha passado. Sabiam os carros que eu ia ver, até porque eles é que me aconselhavam. Mas a da casa sim. A da casa sim. Acho que a da casa foi a maior vitória do... E esse abraço Ele representa Ele conseguiu, fez... a concretização de um Acho sonho. que, como nós sabemos, para comprar uma casa hoje em dia, portanto é preciso aqui alguns critérios, Certo. e ele conseguiu reuni-los ao seu jeito, com algumas partidas pelo caminho, mas conseguiu. E acho que foi isso. Nesse Parabéns. dia, lembro-me perfeitamente da cara dos meus pais. Esse abraço mágico que é um abraço de agradecimento pela pessoa que tu és e estás de parabéns. Obrigado Muito obrigado. por este momento É que agradeço com o propósito convite. Muito obrigado. e estamos juntos. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Obrigado.